Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos à segunda UFOTEC, Ufologia Técnico-Científica. Nós tivemos, assim, muitas perguntas, né, ao longo da primeira UFOTEC e eu vou tentar incorporar as respostas, né, as questões e as respostas nesta segunda UFOTEC, à medida em que eu vou avançando com a temática das entranhas da ufologia militar. Como nós vimos no nosso primeiro programa, essas entranhas são fundamentais, né, para que a gente possa desenvolver uma ufologia realmente séria, profunda e com referências importantes para podermos chegar a conclusões interessantes sobre a fenomenologia ufológica. Sem a ufologia militar nós não podemos avançar muito. Então é muito importante que a ufologia civil, que os pesquisadores civis tenham consciência do que se passa no universo militar, nas entranhas da ufologia militar, para que a gente possa evoluir o nosso trabalho civil, né, e de alguma forma tentar cooperar para com o avanço do conhecimento desse fenômeno multifacetado, que é o fenômeno UAP, ou fenômeno UFO, ou OVNI, como a gente chama aqui no Brasil, né? Alguns já estão falando até FANI, né? Fenômenos aéreos não identificados, mas vamos ficar com o OVNI mesmo, que é o usual e que a gente, todo mundo entende, né? Então, tivemos assim um monte de perguntas e eu quero agradecer a vocês pelas perguntas que foram realmente muito boas. Tivemos que fazer uma seleção, evidentemente, e quero agradecer ainda mais por vocês que participaram do nosso primeiro programa estarem todos de volta para o segundo. Isso é uma coisa extremamente rara de acontecer. Aliás, acho que nunca aconteceu antes. Então, a gente espera que isso continue assim, que mais pessoas possam participar, possam contribuir com esse projeto, porque nós realmente precisamos muito de ajuda, né? Como nós falamos no primeiro programa, é muito difícil fazer ufologia. É muito difícil. É caro, é trabalhoso, né? Demanda muita atenção para que a gente possa passar para vocês as melhores informações. E nós, então, precisamos realmente muito de ajuda. E a ajuda que vocês estão dando à UFOTEC é muito importante para que esse projeto possa evoluir. E, conforme foi sugerido por um de vocês, nós vamos sortear para quem fizer as contribuições nesta segunda UFOTEC o meu raríssimo livro, né, a UFO, Enciclopédia dos Fenômenos Aeroespaciais Anômalos, que é uma obra esgotada, raríssima. Já encontrei até na internet ofertas por R$ 600, né? Quer dizer, o livro está ficando uma preciosidade. A gente pretende fazer uma segunda edição, né? Nós já temos esse projeto aí já rascunhado e quem sabe a gente possa fazer uma segunda edição, tão logo a editora que nós estamos visando nos dê um ok aí para que a gente possa avançar com o projeto. Então você que contribuir agora com a segunda Ufotec vai receber essa raridade, autografada por mim, é claro, né? A UFO, Enciclopédia dos Fenômenos Aeroespaciais Anômalos, que foi editado no ano 2000 pela Macron Books, né? Hoje M-Books. Então tá aqui, vão contribuindo aí, porque olha, isso aqui eu acho que vale a pena, tá? Ok, então vamos começar, para a gente não ficar com mais delongas, né? As entranhas da ufologia militar, como nós vimos no nosso primeiro programa, são muito importantes para nós e elas nos fornecem uma série de referências preciosíssimas, né? Para que a gente possa inferir sobre o que é esse fenômeno que há tanto tempo vem intrigando a humanidade, né? Algumas pessoas me perguntaram, por exemplo, sobre o incidente em Roswell, né? Isso a gente vai fazer futuramente um programa especificamente sobre o incidente em Roswell. De fato, eu fui o primeiro brasileiro a ir até lá para fazer levantamentos a respeito desse polêmico incidente, né? Dizem que caiu uma nave, ou imagina-se, né, que caiu uma nave extraterrestre em Roswell e que ela foi despedaçada e que os restos dela foram espalhados em 3 sítios diferentes nas imediações de Roswell, de Corona, enfim. Eu fui fazer uma palestra nos Estados Unidos e aproveitei para ir até lá, né? De fato, procurei ter contato com os pesquisadores mais conhecidos, mais dedicados ao estudo desse fenômeno, principalmente o falecido Stanton Terry Friedman, né? Que praticamente foi o cara que deu a grande divulgação, o grande impulso de divulgação mundial, ressuscitando o caso Roswell, que já estava esquecido, né? E, claro, e outros pesquisadores, como o capitão Kevin Randle, que também tive a oportunidade de conhecer lá, e outros, né? Outros que conheci em Albuquerque, Novo México e em Roswell. Bom, nessa minha visita pude estar nos locais mais marcantes daquele episódio. E respondendo à pergunta, né, feita, eu não posso, né, vivendo no Brasil e não tendo tido a oportunidade de um aprofundamento intenso no caso, ter uma conclusão final sobre isso.
O que eu posso assegurar a vocês é que alguma coisa de fato aconteceu por volta de 2 de julho de 1947 naquela região, em que se diz que um objeto lá explodiu, né, e que a Força Aérea do Exército, na época não existia Força Aérea, era a Força Aérea do Exército, teve que fazer uma tremenda operação pente fino e no jornal Roswell Daily Record, né, o comandante da base de Roswell, que era a única base do mundo que possuía bomba atômica, portanto era uma base ultra secreta, muito, muito vigiada, né, com atividades sigilosas, o comandante dessa base teria ordenado ao oficial responsável pelas relações públicas que informasse à imprensa que a Força Aérea do Exército tinha capturado um pires voador, né, ou um disco voador. Isso, claro, rodou o mundo inteiro, isso virou uma polêmica mundial, todo mundo queria saber o que tinha acontecido, e até que logo em seguida houve um desmentido oficial, né, e a própria Força Aérea do Exército disse que não teve nada disso, que não teve nenhum disco voador capturado, que na verdade era um balão meteorológico. Bom, já escreveram muitos livros sobre o caso Roswell. Já apareceram muitas testemunhas ligadas a esse episódio, inclusive pessoas que são das famílias daqueles que estavam diretamente envolvidos no levantamento do caso. E a gente sabe hoje tem muita fantasia, muita gente apareceu aí para ganhar fama de carona, gente que na verdade nunca teve nada a ver com isso, e que apareceu em documentários aí de televisão, mas querendo aparecer. Mas a gente sabe também que algumas pessoas muito sérias, muito respeitáveis e que tinham posições de altíssima responsabilidade técnica junto à Força Aérea do Exército em 1947, que deram um testemunho muito, muito sério de alguma coisa muito séria que aconteceu lá e que fez então a Força Aérea do Exército fazer uma operação de pente fino para resgatar fragmentos metálicos de um objeto que havia explodido, né? E, enfim, eu fui a esses lugares. Fui principalmente a um lugar que eu gostei demais de conhecer, foi justamente o hangar, onde dizem que foi levado, né, os fragmentos foram levados, foram empacotados e depois foram colocados numa aeronave e levados para outro estado, onde eles seriam armazenados e estudados pelos técnicos da Força Aérea do Exército. E, bom, foi uma experiência fantástica, mas nós vamos falar com mais detalhes sobre isso num futuro programa, porque isso é um assunto que dá mais de um programa, há muita coisa para se falar, tem muito detalhe para se comentar. Mas o que eu posso dizer então é que eu não tenho uma conclusão final sobre o caso Roswell, não tenho, né? Fala-se agora que aquele material todo foi levado, talvez, para a base aérea Wright-Patterson, né, em Dayton, Ohio, nos Estados Unidos, lugar que dizem ser a sede da lendária laboratório de investigação de corpos de alienígenas e de estudos técnicos sobre discos caídos, derrubados e capturados, né? O tal Hangar 18, né, que também foi tema de filme, foi tema de livros, de várias reportagens. Então dizem que a base aérea de Wright-Patterson tem lá esse hangar, né, esse lendário hangar, e que lá estariam guardados fragmentos e uma série de coisas que comprovam a realidade não só do fenômeno UAP, do fenômeno OVNI, mas também especulam, né, da realidade de visitantes extraterrestres que teriam chegado até o nosso mundo dentro de aeronaves, né, ou dentro de espaçonaves, melhor dizendo, e que estiveram nos visitando e sofreram acidentes, foram derrubados ou capturados pelas Forças Armadas. Claro que isso ainda é especulativo, eu não posso afirmar que isso é verdade, mas o que eu posso dizer é que existem pessoas, sim, muito sérias, né, no meio militar, que asseguram que isso é verdadeiro. Então, esses fragmentos de Roswell teriam sido levados para lá, pelo menos é o que algumas pessoas acreditam. E até surgiram algumas imagens, né, do que poderia ser o tal disco caído e fragmentado em Roswell, guardado na base de Wright-Patterson. Claro que essas imagens a gente não pode afiançar como verdadeiras, né, porque elas rodaram aí pelo submundo aí da internet, mas fica aí
como curiosidade para você, né, que tem interesse por esse assunto da ufologia militar, do que poderia ser, né, talvez o disco caído e acidentado lá em Roswell. Bom, uma coisa que a gente vai ter que, vou aproveitar e já somar uma segunda pergunta a essa questão, né, é que as pessoas falam, bom, existe algum material que indique que os Estados Unidos ou outros países têm um sistema de monitoramento aeroespacial que possibilite a detecção desses visitantes que vêm do espaço ou detecção de espaçonaves misteriosas em circulação na nossa atmosfera? Sim, existe. Né? Nós conhecemos uma referência principal da ufologia militar é a NORAD. Né? A NORAD é uma entidade que foi criada em conjunto entre os Estados Unidos e o Canadá, que tem a principal função de fazer o monitoramento do aeroespaço. Né? Segundo o falecido pesquisador físico nuclear Stanton Terry Friedman, ele comentou comigo que numa oportunidade que ele teve acesso a alguns oficiais que trabalham na NORAD, teriam comentado com ele que desses objetos não identificados, que a NORAD consegue rastrear através de um sofisticado sistema de satélites em órbita, né? Satélites que estão sempre monitorando tudo o que acontece no espaço aéreo mundial, não só dos Estados Unidos e do Canadá, mas mundial. Né? E diz ele que ele foi informado por oficiais da NORAD que 1% ou menos de 1% de todos os corpos que são observados entrando ou circulando na atmosfera podem ser de proveniência extraterrestre. Menos de 1%. Portanto, a NORAD oficiosamente, de acordo com o que nos disse o pesquisador Stanton Terry Friedman, a NORAD parece defender aquela hipótese que a maioria dos OVNIs não vem de fora da Terra, mas é daqui mesmo, circula por aqui mesmo. Né? Apesar também de já termos informações bastante confiáveis que muitos desses OVNIs não parecem ser de tecnologia aeronáutica conhecida e não parece ter uma proveniência de alguma das grandes potências da tecnologia militar conhecidas, mas a NORAD suspeita que talvez estejamos aqui no planeta Terra coabitando com alguma outra forma de inteligência que possua essa tecnologia, uma tecnologia que ainda está distante do nosso potencial técnico-científico. Bom, claro que isso também é uma especulação, isso também é apenas o resultado de um levantamento oficioso, né, que a gente não tem ainda como provar. Fato é que grandes pesquisadores, né, que fizeram nome mundial na ufologia mundial e que tem muitas vezes acesso às informações que circulam nos meios governamentais e militares, também parecem acreditar hoje que muitos desses OVNIs, para não dizer a totalidade deles, não são extraterrestres. Talvez eles circulem por aqui, sejam daqui mesmo, ou tenham acesso à nossa realidade através dos lendários portais interdimensionais. Né? Fantasia ou realidade nós ainda não sabemos, mas tem muita gente séria, com formação científica respeitável, que já leva em consideração a possibilidade de muitos OVNIs serem provenientes de outras dimensões da realidade. Também isso vai ser um assunto, né, vamos devagar, para um futuro programa da Ufotec. Bom, outra pergunta aqui, eu anotei todas elas aqui, mas perguntaram em relação ao Brasil. Né? No Brasil, como é que funciona a coisa aqui? Né? Porque aqui não é a NORAD. Nós não temos uma NORAD aqui. Não, mas a NORAD tem, e outros núcleos de investigação aeroespacial, têm intercâmbios internacionais com vários países. No Brasil nós temos o CONDABRA, né, que é o Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, que geralmente encarregado de fazer o levantamento e a investigação desses episódios de aparições de objetos voadores não identificados. Hoje nós conseguimos, através dos arquivos nacionais brasileiros, uma série de documentos que atestam, de fato, que o CONDABRA tem sido o órgão brasileiro responsável para investigar casos importantes de aparições de objetos voadores não identificados. O CONDABRA
certamente tem acordos com a NORAD, né? Assim como a NORAD tem com órgãos de pesquisa de outros países. Então, existe um vínculo, né, uma troca, um intercâmbio entre as Forças Armadas, entre os órgãos de inteligência governamental, que é fomentado por esse intercâmbio da NORAD, por exemplo, com o CONDABRA, para que haja aí uma cooperação na investigação e na tentativa de compreensão do que é esse fenômeno OVNI, né? Então, o nosso CONDABRA, claro, não tem uma estrutura sofisticada, né, como a de um NORAD, que tem instalações subterrâneas, com recursos tecnológicos, né, de monitoramento por satélites avançadíssimos. O CONDABRA não tem isso, mas através desse intercâmbio, o CONDABRA acaba sendo informado daquilo que é de interesse para a proteção do nosso território, do nosso espaço aéreo. Tá? Muito bem. Aqui tem umas perguntas também sobre os vídeos, né, que o Departamento de Defesa americana divulgou, né, vídeos que também têm sido alvo de muita polêmica, pessoas dizendo que aquilo são equívocos, né, que os técnicos militares erraram na interpretação de fenômenos prosaicos e que aquilo não tem nada de OVNI, mas não é a maioria que pensa assim. Nós temos conversado com pesquisadores com excelente formação técnico-científica que acham, sim, que os vídeos que foram liberados recentemente pelo Pentágono, pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e que circularam o mundo inteiro, especialmente o vídeo Gimbal, né, que ficou chamado o vídeo Gimbal, que foi feito por aviadores das Forças Navais Americanas, da Marinha dos Estados Unidos, esse vídeo tem sido bastante comentado, né? Tentaram desmistificar, dizer que será uma bobagem, que foi um erro de interpretação, mas as pessoas que fizeram esse filme são aviadores experientes, né? São profissionais muito bem preparados e que sabem muito bem diferenciar coisinhas comuns que pode estar acontecendo lá no espaço aéreo, né? De um objeto voador não identificado, com características de voo, com performance de voo, com manobrabilidade, né, que desafia o entendimento e o conhecimento daqueles que estão habituados a voar, né, a explorar o espaço aéreo. Então, a gente tem que respeitar a opinião desses pilotos, porque são pessoas de excelente formação, de muita experiência, inclusive em combate, né, e que veem no vídeo Gimbal e alguns outros vídeos que foram difundidos pelo Departamento de Defesa americano, uma prova da realidade material do fenômeno UFO, do fenômeno OVNI. O vídeo Gimbal foi feito em 2015, né? Mas as pessoas falam, nossa, que bacana, agora a Marinha começou a falar, o Departamento de Defesa começou a falar sobre isso. Olha, gente, quando a gente estuda a ufologia militar, é bacana saber que isso está acontecendo, que isso aconteceu, apesar dos possíveis equívocos, apesar das tentativas de desmistificação, de explicação de outras maneiras, né, achando que tudo isso é uma bobagem, mas isso não é novidade, gente. Né? Nós falamos no primeiro programa que essa terminologia UAP, né, fenômenos aéreos não identificados, que está todo mundo agora falando no mundo inteiro, já vinha sendo usado pelo Projeto Livro Azul desde os anos 50. Então não é uma terminologia nova. E não é nova por quê? Porque já naquela época os militares, né, tanto da Marinha, do Exército, como a Aeronáutica, que tinha sido criada em 47, já estavam muito preocupados com as aparições desses objetos, né? Então, já naquela ocasião, nós temos aí liberações que foram feitas para pesquisadores, né, naquela época, nos anos 40 e 50, de fotos, filmes e documentos que são tão importantes, tão interessantes quanto, né? Então não é uma novidade, nesses mais de 70 anos da ufologia militar, já tivemos aí momentos históricos importantes de liberação de fotos, filmes e documentos que atestam a solidez desse fenômeno, né? Então, por exemplo, quando a gente fala aí das fotografias, nós podemos lembrar de uma imagem que foi liberada para os pesquisadores, né, por vias, claro, oficiosas, de um objeto que sobrevoou o porta-aviões USS Franklin Delano Roosevelt em 20 de setembro de 1952.
Então, nós temos aí uma das imagens, né, um dos flagrantes feitos daquele fenômeno, e isso, veja bem, isso foi de 52, eu não tinha nascido, e isso já marcou na época uma importante conquista para a ufologia civil de um material que veio do meio militar. E na época também, os militares já tinham comentado que aquele episódio não foi único, não foi isolado, né? Que navios da Marinha já tinham tido oportunidade de observar fenômenos esquisitíssimos, né, em várias ocasiões, inclusive durante os combates na Segunda Guerra Mundial. Então esse bafafá, toda essa coisa está acontecendo por causa dos vídeos liberados pelo Departamento de Defesa, pelo Pentágono, é maravilhoso. Não, isso não é inédito, não é novidade. Tem muito mais coisa ainda que pode vir a ser liberada futuramente, até mais interessante, mais importante do que esses vídeos. Então, o que nós temos que fazer agora é trabalhar, tentar fomentar esse intercâmbio, tentar conseguir essa abertura das Forças Armadas para que material tão mais interessante possa vir ao nosso conhecimento, tá? Então, espero ter respondido duas perguntas em uma tacada só. Vamos então para uma outra, que também eu achei bastante interessante, que é sobre o Marechal Giancarlo Cecconi, né? Esse episódio sempre vem à baila quando nós falamos sobre as entranhas da ufologia militar, né? Não tem nada a ver com os Estados Unidos, mas sim com a Itália, né? Com a Força Aérea Italiana. O caso do Marechal Giancarlo Cecconi é emblemático, né? Porque é talvez uma das raras vezes que ufólogos civis tiveram a oportunidade de conhecer minúcias sobre um episódio muito importante, não só para a ufologia italiana, mas para a ufologia mundial. O Marechal Giancarlo Cecconi era um piloto bastante experiente, né? E ele pilotava um caça da Fiat na época, quando ele, durante um voo sobre a base aérea de Treviso, na Itália, em 18 de junho de 1979, ainda por volta de 11h30 da manhã, ele foi informado pelos radares que um objeto estranho estava sobrevoando a região. O Marechal Giancarlo Cecconi teve a oportunidade de produzir 82 fotografias daquele objeto. Um objeto cilíndrico com mais ou menos 8 metros de comprimento e 3 metros de largura, totalmente negro e que tinha uma cúpula branca. Segundo o relato do Marechal, essa cúpula lembrava muito as cúpulas dos nossos aviões, né, os aviões de combate. E ele não, que eu saiba, não viu ninguém ali dentro, mas era um cilindro negro e que tinha essa cúpula lá. Ele fez 82 fotos disso, a maioria das fotos, naturalmente, está salvaguardada, não chegou ao conhecimento público, mas o Marechal conseguiu fazer com que algumas dessas imagens chegassem às mãos dos pesquisadores civis. Vocês estão vendo aí, inclusive, essa imagem colorida, que é uma das fotografias que o Marechal Giancarlo Cecconi conseguiu fazer chegar ao conhecimento da ufologia civil. E a respeitabilidade dele, a experiência dele, foi suficiente para que os ufólogos e para os ufofilistas tivessem convicção de que esse fenômeno fotografado era realmente algo estranho, incomum. Naturalmente, como sempre acontece, né, apareceram os céticos dizendo: isso é uma besteira, porque o que o Marechal fotografou era simplesmente um balão solar, era simplesmente talvez um saco de lixo cilíndrico, cheio de ar quente, estava flutuando lá, e ele fotografou achando que era um OVNI. Não, sempre acontece, né, gente? É claro que sempre aparecem as pessoas que querem explicar tudo e dizer que a ufologia é uma bobagem, que inclusive a ufologia militar é uma tolice, né, e que sempre vão dizer que houve engano, erro de interpretação, por mais experiente que seja o cientista ou o técnico militar, vão querer dar explicações, às vezes muito idiotas, para a experiência que às vezes transformou a vida daquele militar, né? Uma experiência ufológica, especialmente quando é de proximidade, é muito marcante e é claro que tem muita significância para a pessoa envolvida. O Marechal Giancarlo Cecconi, portanto, ele fotografou, fez aquelas 82 fotos, né?
E começaram, né, algumas pessoas dizendo que não, aquilo era um saco de lixo, era um balão solar, que aquilo não tinha nada a ver. Gente, todas as características do objeto fotografado, todas as explanações dadas pelo Marechal, nos levam a crer que aquilo poderia ser qualquer coisa, menos um balão solar, menos um saco de lixo, né? A descrição não é apenas baseada naquilo que o Marechal viu e fotografou, mas pessoas no solo também tiveram a oportunidade de observar aquele objeto e os operadores de radar. Foram os operadores de radar que alertaram o Marechal sobre a presença daquele objeto a mais ou menos 7.000 pés de altitude naquela região. E o Marechal teve a oportunidade de circundar o objeto com o seu caça, com o seu avião, né? E isso já é o suficiente para qualquer pessoa, por mais idiota que seja, entender que um caça, né, circundando um balão solar ou circundando um saco de lixo, faria ele ser projetado à distância, porque ele seria muito leve e não aguentaria a turbulência do deslocamento da aeronave, né? O negócio simplesmente ficou no mesmo ponto e se movia, virava de frente para a aeronave do militar, e tudo isso pôde ser monitorado do solo, né, e não apenas pelo piloto. Então, todos os detalhes deste caso, existem muitas minúcias, nos levam a crer que aquilo lá, fosse o que fosse, com certeza não era um saco de lixo, não era um balão solar. Então vamos ter um pouco de respeito, né, um pouco de reconhecimento à experiência de um piloto de combate italiano, que não era um idiota, não era um imbecil, e se aquilo fosse um mero saco de lixo, fosse um mero balão solar, claro que os operadores de radar, e muito menos ele, iria ocupar o tempo precioso, né, da utilização de um caça de combate italiano para ficar brincando no ar com um saquinho de plástico. Então, uma das coisas muito curiosas que acontece quando a gente estuda a ufologia militar, especialmente as entranhas da ufologia militar, é que aqueles que têm um ceticismo quase que paranoico, né, é um ceticismo quase que patológico, que acham que tudo aquilo que pode estar ligado ao testemunho de aparições de fenômenos aéreos não explicados ou desconhecidos tem que ser um engano. Porque OVNIs não podem existir. OVNIs tem que ser fantasia, tem que ser mentira, tem que ser alucinação. Gente, isso é tão patológico, isso é tão louco, quanto o que dizem, né? Um embriagado ou um drogado está vendo marcianos verdes caminhando pelo jardim. Então, se por um lado criticam, né, as pessoas que fazem relatos de observações, dizendo que elas são loucas, que elas estão embriagadas, que estão drogadas, o sujeito também que tem um ceticismo louco, paranoico, que acha que tudo pode ser explicado de maneira fácil e que todos os observadores civis e militares são imbecis, que não têm formação, não têm experiência, não têm inteligência para discernir as coisas, isso é tão doentio quanto, isso é tão incrível quanto. Então, nós precisamos, quando lidamos com toda essa casuística militar, ter o cuidado de examinar, primeiro, as condições em que o fenômeno foi observado e documentado, e ter o cuidado de conhecer a trajetória, a carreira profissional desses observadores, né? Nós temos aí, entre os observadores militares, entre os casos militares muito importantes que marcaram a ufologia, e nós vamos conhecê-los em futuros programas, militares que viraram astronautas, militares que exploraram o espaço em órbita, né, que puderam ter experiências, inclusive, de observações de fenômenos anômalos quando estavam orbitando o nosso planeta. Muitos desses astronautas, dos primeiros astronautas, vieram do meio militar, né? Eles eram ex-combatentes da guerra, ou eram engenheiros aeronáuticos, engenheiros aeroespaciais, eram homens que já tinham uma experiência, uma carreira importante no conhecimento da ciência e da tecnologia. Então, querer dizer que todo astronauta que teve carreira militar
quando alegou ter visto algum fenômeno inexplicado, era maluco, ou era despreparado, ou não tinha competência para discernir um fenômeno qualquer, e ao ponto de chamá-lo de objeto voador não identificado, me parece absoluta loucura. Né? Isso me parece uma absoluta sandice. Então, se nós tivermos que discutir a realidade ou a irrealidade de determinados relatos de observações que surgem do meio militar, nós temos que fazê-lo com sobriedade, com bom senso, analisar os fatos. E quando os fatos não têm explicação, quando as evidências apontam para alguma coisa que realmente é inexplicada e não identificada, nós temos que ter a humildade de reconhecer, olha, realmente eu não sei, as evidências estão aí, as provas estão aí, os relatos são muito consistentes, então, por mais cético que a gente possa ser, nós temos que ter a humildade de reconhecer que tem muita gente competente fazendo o estudo desse fenômeno, muita gente de excelente formação técnico-científica que presenciou, fotografou, filmou e pesquisou a aparição desse fenômeno e são pessoas que merecem respeito. Ceticismo é saudável, mas o bom senso também é. Ceticismo é importante, claro, qualquer tipo de investigação, né? Mas ter a sensatez de saber avaliar os fatos e dar o braço a torcer quando os fatos são sólidos e consistentes também é um ato de sabedoria, também é um ato de inteligência, né? Então, a ufologia militar, as entranhas da ufologia militar estão cheias de evidências muito consistentes da realidade do fenômeno UFO, do fenômeno OVNI. Nesses meus 50 anos, né, de incursões no meio da ufologia, tenho assim uma quantidade imensa de relatos, documentos, fotos, testemunhos de pessoas no meio militar, que são pessoas que, sem dúvida alguma, têm muito mais competência para dizer o que é identificável ou não do que a maioria dos céticos que eu conheci. Então eu tive, por exemplo, a oportunidade de conversar pessoalmente com um dos mais famosos céticos do mundo, que é o saudoso Philip Julian Klass, o homem que escreveu livros, né, para desmistificar a ufologia, para dizer que o fenômeno OVNI era uma coisa muito frágil, que não existia, que os testemunhos eram sempre muito nebulosos, enfim. Eu me sentei com o Philip Julian Klass, que foi editor da revista Aviation Week and Space Technology, uma revista maravilhosa sobre aviação e tecnologia aeroespacial e aérea. E eu pude ver que o Philip Klass, por exemplo, no seu antidisco voadorismo, né, na sua necessidade quase que obsessiva de dizer e provar que tudo que é observação de OVNI é bobagem, que não tem base, que não resiste a um exame científico profundo, né, a gente, conversando com ele, vai vendo que existia ali, por trás desse trabalho árduo de antidisco voadorismo, alguns interesses escusos, né? E é o que muita gente aí desse meio conspiracionista, com uma certa razão, especula. Existe uma política de sigilo, já há muito tempo, e que há muitas vezes vale-se da autoridade de pessoas que são conhecidas no meio da tecnologia aeroespacial como uma prova de que a fenomenologia é totalmente inconsistente. Então usam essas pessoas para que elas façam teorias, para que levantem explicações, para que levantem hipóteses que possam destruir, abolir qualquer iniciativa que possa vir a provar a realidade desse fenômeno. As pessoas perguntam, né, entre essas perguntas que agora eu vou responder, mas por que disso? Por que fazem isso? Por que essa coisa é tão necessária? Por que esses governos, esses órgãos de inteligência e a inteligência militar de vários países faz tanto esforço para desmistificar, para esconder ou para tentar fazer que casos consistentes
acabem sendo ridicularizados. Bom, nós temos que aí dar uma pausa e refletir o seguinte, gente. Como nós falamos no primeiro programa, a ufologia militar ela existe por uma questão de segurança nacional. Fazer ufologia no âmbito militar não é um hobby, né? É uma atividade essencial para a proteção do território de uma nação, né? Então, quando as Forças Armadas prontificam-se a fazer uma explanação pública de algum fenômeno que foi visto, né, registrado por militares, eles têm que tomar muito cuidado se essa explanação não expõe a sensibilidade de instalações militares do país. Vamos dar aqui um exemplo que é absolutamente real e que já se repetiu algumas vezes. Vamos imaginar que uma instalação militar, né, tenha tido a oportunidade de filmar, rastrear um objeto que não pôde explicar, que tenha sido categorizado como UAP, né, como não identificado, como fenômeno não identificado, ou como OVNI, e tenha concluído que aquilo ali não é de tecnologia do próprio país, nem de nenhum outro país que conheça. Para que possa fazer isso de maneira convincente, né, o ufólogo militar tem que explicar como que ele chegou a essa conclusão. E às vezes, para que ele possa dizer como chegou a essa conclusão, ele tem que dizer, não, foi porque nós temos um radar instalado aqui, nós temos um radar instalado ali, nós temos um núcleo de operações de proteção do território que está instalado ali, ou seja, ele tem que começar a expor quais foram os recursos tecnológicos e técnicos científicos utilizados para não apenas monitorar o objeto, mas dizer, bom, nós concluímos que aquilo era uma aeronave, ou não era nada, ou era um balão, ou era de fato não identificado. Muitas vezes aquelas instalações que fizeram o monitoramento e que usaram os equipamentos para chegarem àquela conclusão são instalações secretas, que não podem ser expostas publicamente. Tem atividades que são ocultas no conhecimento público e principalmente das nações com as quais podem ter algum tipo de atrito ou algum tipo de divergência e que possa ser necessário manter aquela instalação sigilosa para o caso de um conflito, de um embate, de uma guerra, né? Muitas instalações de pesquisa técnico-científica usada pelas Forças Armadas, muitas delas são secretas. E muitos dos recursos que elas usam para fazer o monitoramento e a investigação também são secretos. Então, muitas vezes, os militares não podem explicar. É muito melhor, então, dizer que aquilo que foi visto era um pássaro, um balão, uma estrela, ou então uma aeronave sem comunicação que estava perdida naquele espaço aéreo, porque assim não há necessidade nenhuma de expor instalações sensíveis, de expor operações que são fundamentais para a segurança do país e que não querem que sejam conhecidas pelos outros países. Por exemplo, nós temos hoje vários satélites espiões em órbita. Vários países têm satélites espiões em órbita, né? E eu garanto a vocês que, se por um lado a NORAD, que nós já citamos, né, tem conhecimento desses satélites, está sempre acompanhando quem é que está colocando o satélite em órbita, querendo saber quem está fazendo aquele satélite ali, de quem que é, quem lançou, quem colocou, muitas informações que esses satélites fornecem para os militares são informações sigilosas. São informações salvaguardadas como ultra secretas. Vamos especular então que um desses satélites, que tem atividades ultra secretas de monitoramento, detecte uma nave de origem desconhecida. E que essa nave
seja vista pelas pessoas no solo, que algum repórter consiga fotografar ou filmar. Aí o público pede às Forças Armadas que explique aquilo. Ah, nós filmamos isso, vimos aquilo, o que o repórter filmou e tal. Muitas vezes as Forças Armadas vão dar uma maneira de mascarar isso, de ocultar isso, porque não querem que aquele satélite que monitorou aquele fenômeno chegue ao conhecimento público, ou que as atividades que aquele satélite realiza cheguem ao conhecimento das pessoas. Então, é parte da estratégia da inteligência militar inventar uma explicação qualquer que seja fácil, né, de todo mundo engolir, para que o assunto seja encerrado e para que ninguém descubra que aquele determinado satélite está em órbita fazendo um determinado monitoramento sob um programa ultrasecreto. Eu dei aqui um exemplo muito simples, mas que é absolutamente verídico e que é uma coisa recorrente em vários países que mantêm satélite de monitoramento aeroespacial. Muitas das missões que são designadas às equipes de controle dos satélites são ultra secretas e não podem vir a público. E acontece de alguns desses satélites terem a sorte ou o azar de monitorar a aparição de objetos voadores não identificados. Portanto, não é só a má vontade, né? Então a gente pensa que os militares não falam sobre isso por má vontade, porque não querem compartilhar com as pessoas, porque não querem que ninguém saiba, né, da realidade do fenômeno OVNI. Não é bem esse o problema, gente. O problema é mais profundo, que é a questão de não expor a infraestrutura que mantém as operações de segurança nacional, ou que mantém as operações de monitoramento das atividades militares dos países concorrentes ou dos países que podem representar alguma ameaça ao país. Né? Então, a coisa é mais profunda. As entranhas da ufologia militar trazem também algumas revelações sobre não só acordos políticos, né, e técnicos científicos de exploração da fenomenologia, que são estabelecidos entre os países, mas também algumas conclusões que são muito, muito perigosas aos olhos das forças políticas internacionais. Há uma especulação, por exemplo, que o ex-presidente americano, né, Franklin Delano Roosevelt, teria dado ordens para que os militares não abrissem mais fogo contra objetos voadores não identificados que eles tivessem a certeza que não são provenientes de nenhum país conhecido, de nenhuma força armada conhecida. Se isso for verdade, por quê? O que poderia estar atrás disso? Se existe alguma verdade que o presidente norte-americano teve conhecimento do resultado das pesquisas da ufologia militar americana e das conclusões chegadas pelas Forças Armadas, ao ponto de sugerir que não mais abrissem fogo contra esses estranhos objetos voadores não identificados, por que teria feito isso? Uma das teorias que foi discutida, especialmente após a exposição pública feita pelo falecido major Donald Keyhoe, que foi um major da Marinha Americana e que ficou muito famoso por expor casos de contatos ufológicos de militares dos Estados Unidos. O major Keyhoe era um dos que defendia que alguns desses objetos não são provenientes de nenhum governo, de nenhuma força armada conhecida na Terra. Ele acreditava
que muitos desses OVNIs poderiam vir de outros mundos, que eram veículos extraterrestres. Né? O Major Keyhoe era um homem muito culto, era uma pessoa muito experiente no meio militar, tinha de fato muitos contatos, né, oficiais e oficiosos também entre as Forças Armadas, e era um dos que defendia isso. E a questão que fica também seria essa: será que as Forças Armadas do mundo, não só a dos Estados Unidos, mas também a do Brasil e de outros países, já têm alguma convicção sobre a origem de alguns desses objetos voadores não identificados? Será que eles já têm alguma teoria que seja quase que consolidada como certa entre os militares e que não chegou ainda ao conhecimento dos ufofilistas e dos ufólogos civis? Parece que sim. Nós conseguimos localizar vários documentos oficiais de diferentes países que, primeiro, sugerem que alguns objetos voadores não identificados provêm de dimensões desconhecidas da realidade. Isso é uma hipótese extremamente arrojada, extremamente ousada se nós pensarmos nos rigores da pesquisa militar. Segundo, parece que concluíram também que muitos objetos não são tripulados. Parece que eles são controlados remotamente por alguma inteligência. Terceiro, alguns desses objetos apresentam um comportamento que é completamente inusitado e totalmente fora das possibilidades tecnológicas da indústria aeroespacial conhecida. Por exemplo, alguns desses objetos são anfíbios. Eles conseguem sair do ambiente aéreo e mergulhar nas águas de rios e oceanos. E também fazem o movimento inverso, saem das águas e vão para o espaço aéreo. Alguns desses objetos conseguem desaparecer por alguma forma de tecnologia de invisibilidade ou alguma forma de tecnologia que possibilite que eles tenham um deslocamento espacial por vias que nós ainda não conhecemos. Daí a hipótese interdimensional que alguns ufologistas defendem. Eles poderiam entrar e sair da nossa dimensão com alguma tecnologia que nós ainda nem imaginamos qual seria. Essas hipóteses, por mais fantasiosas e por mais oriundas de filmes de ficção científica que possam parecer, já foram discutidas em documentos militares oficiais, legítimos, não falsos, legítimos, desde 1947. Então, nós estamos aqui falando sobre a realidade de um fenômeno muito complexo e diversificado que algumas forças armadas acham que pode obedecer a uma inteligência que nós não sabemos qual é, que pode ser remotamente controlado por alguma inteligência que nós nem imaginamos onde esteja localizada, se é terrestre ou não, se é humana ou não, e que apresenta uma tecnologia que nós não possuímos e que a inteligência militar desconhece, que está completamente fora do conhecimento da formação dos especialistas em tecnologia aeronáutica e tecnologia aeroespacial. Falamos sobre os militares que viraram astronautas, né? Falamos sobre os militares que foram por espaço e foram os pioneiros da exploração espacial, né? Que todos tinham formação militar. Será que esses astronautas tiveram também a oportunidade de observar fenômenos estranhos, objetos voadores na Lua?
há quem diga que sim. Existem livros, documentários que afirmam que sim, e que inclusive o saudoso Neil Armstrong, que foi o homem que foi o primeiro a pisar na Lua, teria tido também experiências de observação de objetos voadores não identificados, não somente no espaço, mas também em solo lunar. Será verdade? Será mentira? Bom, eu não posso afirmar nenhuma coisa nem outra, mas o que eu posso dizer a vocês é que essa pergunta nós vamos responder num outro programa, nós vamos explorar isso com mais detalhes, para tentarmos saber o que há de fantasia, o que há de mistificação, o que há de real e de irreal nessas histórias de astronautas que teriam observado misteriosos fenômenos no espaço e na Lua. Tem muitas coisas para a gente falar, tem muita coisa para a gente discutir, né? E nós vamos fazer isso num dos próximos programas da UFOTEC. Tá? Bom, eu quero convidar vocês, uma vez mais, para acompanharem o nosso 5º SUFOEX, o 5º Simpósio de Ufologia e Exobiologia, que vai acontecer dias 24, 25 e 26 de junho. Está chegando, né? Vai ser um evento online, um evento virtual, com a participação de grandes palestrantes de 6 países. Nós teremos entre os palestrantes pessoas que vão trazer muitos elementos importantes para você que tem interesse pelo trabalho da UFOTEC, para você que é ufofilista, você que é ufologista e especialmente para você que gosta de explorar as entranhas da ufologia militar. Então, olha, fiquem espertos porque o 5º SUFOEX vai ser bastante interessante, vai ter muita substância, vai ter inclusive o jornal do 5º SUFOEX que vai estar apresentando as novidades da temporada. Tá? Então eu convido você para continuar acompanhando a gente aqui na série UFOTEC, para que nos acompanhe no 5º SUFOEX, né? E para que continue colaborando com esse projeto que precisa tanto da sua ajuda. Por favor, dê o seu like, faça os seus comentários, ative o sininho de notificações para que a gente possa manter você informado de tudo que for sendo feito aqui pelo nosso projeto Maravilhas e Mistérios, com a colaboração da Sara Braga Eventos Reeducacionais, para levar a vocês o que há de melhor, mais sério, mais confiável sobre ufologia. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu apoio. E você que foi sorteado vai ser notificado aí pelo e-mail e vai receber o meu livro, UFO, né? Enciclopédia dos Fenômenos Aeroespaciais Anômalos, pelos Correios, tá? Gente, muito obrigado e até a próxima UFOTEC. Tchau.